Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo, o seu podcast de futebol. O meu nome é Victor, eu estou com. Aí, rapaziada, eu sou o Maçom. Estamos aqui, mais um episódio, né? Dessa vez vamos falar de Libertadores Sul-Americana. A gente teve uma semana muito conturbada, né, Maçom? A gente teve Exatamente. vários jogos na Sula, na Libertadores, a gente teve várias zicas, né? E jogos até previsíveis. E, mano, pode começar aí. Vamos começar pela Sula ou Libertadores? Começar pela Libertadores, mano. E Fechou. vamos aproveitar que hoje é dia 13 do 8, Dia dos Pais. E vamos falar sobre a paternidade, né, mano, dos times brasileiros, sobre os argentinos e começar com o Fluminense e Argentinos Júniors, mano. 2-0 pro Flusão, né, depois de um empate lá na Argentina, e agora no Maracanã conseguiram decidir, não com muita facilidade, né, mas decidiram. Você assistiu o jogo? O que você achou, mano? Cara, eu sendo sincero, eu não assisti o jogo, mas eu conheço assim as duas equipes, mano. Mas eu vou te falar, eu acho que o Argentino Júnior ele surpreendeu negativamente, mano, porque ele é uma equipe bem montada, Uhum. é uma equipe assim bem estruturada e você vê que existem jogadores que consigam compor elenco, mas eu acho que de verdade, mano, essa derrota pesa duas coisas. Pesa duas coisas. A primeira coisa, o Flu. A gente sabe que o Flu é um bom time, ainda mais no Maracanã. E segunda coisa, mano. Pode parecer piada, mas pesa muito, mano. O emocional dos jogadores, velho. Aquela partida de ida acabou com o emocional dos caras do argentino, sabe? Uhum. E aquela lesão lá do jogador, inclusive. E, mano, pega, velho. Pega. O jogador, ele é muito emotivo, ele é muito emocional. E quando uma coisa assim acontece, ainda mais com um companheiro de equipe, mano, acaba sendo bem complicado, sabe? Então eu acho que acabou dando o que a gente esperava, né? Mas, de certa forma, o argentino ele decepcionou um pouco. Eu esperava um pouquinho mais do time deles. Com certeza, mano. Ainda mais, né, que, pô, aquela lesão sofrida foi uma coisa. Cara, eu acho que foi uma das lesões mais feias que eu já vi num jogo de futebol. E obviamente que não foi nada, tipo, o Marcelo foi maldoso, nada do tipo. Mas, como você disse, mano, é uma coisa que mexe muito com o emocional do jogador. Ainda mais sendo que era um jogador titular da equipe, né? Então, o Argentinos entrou com esse desfalque, né? Fez uma partida ruim, né? Tendo em vista que o Fluminense tinha tudo a seu favor, né? Tinha a vantagem de ter empatado fora de casa e também estava jogando no Maracanã, que é onde eles sempre foram muito fortes. E entraram com o time titular, fizeram uma partida sólida, né? Porque a gente vê nos números que tiveram posse de bola, tiveram mais passes, chutaram mais pro gol. Então, o dinizismo foi aplicado, sendo que o Fluminense estava jogando dentro de casa. Então, se você juntar todos esses fatores, dá lógica. O Fluminense passou, né? Gols de Samuel Xavier e John Kennedy. Tudo bem que os dois gols foram no final, mas ainda assim, o Fluminense conseguiu controlar o jogo inteiro, então deu a lógica. Foi o que aconteceu. Isso aí. Quer próximo jogo já? Vamos passar pro próximo aqui, mano. Que dessa vez aconteceu uma zebra, né, mano? O Atlético Paranaense pegou o Bolívar dentro de casa e perdeu, cara. Quer dizer, na verdade ganhou Pois o é. jogo, mas perdeu nos pênaltis, cara. E é foda, mano, porque a gente tá falando do Atlético Paranaense, o time que eliminou o Palmeiras no ano passado. E chegar nas oitavas, né, de fazer um vexame desse, cara, jogando dentro de casa, é bizarro, cara, porque diga o que quiser da equipe do Bolívar, ser bem treinado e tudo mais, mas o Atlético Paranaense tinha que ganhar, pelo time que tem, pelo treinamento que tem, e por todo o contexto, era obrigação passar do Bolívar, mano. E ainda mais perdendo nos pênaltis, cara, que é obrigação um time se impor, né, nos pênaltis jogando em casa. Não tem desculpa por uma derrota dessa. O Atlético Paranaense tinha que ter feito um jogo melhor, apesar de ter controlado o jogo nos 90 minutos. O mínimo era ter passado. Então não é aceitável esse tipo de derrota. E esse tipo de derrota de um candidato ao título, né, de certa forma, como o Atlético Paranaense,
é uma coisa que só aproxima o Palmeiras do título, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente. É, então, a gente vê essa diferença, né, que é, falando de dois times, né? Pode parecer besteira, mas a gente tá falando aqui do time que classificou que tem mais experiência na Libertadores. Uhum. O Atlético não tem nenhuma, a camisa pesou nesse jogo aí. Porém, a questão que fica é, mano, a gente teve ali dois jogos que se assemelham um pouco, né? A gente vai falar mais pra frente ainda, é o próximo jogo que a gente vai falar, que é Inter e River. Mas lembra um pouco, lembra? A equipe mais fraca ganhando nos pênaltis, sabe? E isso é simplesmente absurdo, sabe? Porque você vê que o Atlético, ele ainda assim era um dos favoritos pra passar, assim como o River. Mas enfim, a questão que fica é, mano, a questão que fica é, o Bolívar, ele pode ser uma zica absurda. Porque a gente fala que o Atlético Paranaense, ele é bem treinado, ele vem fazendo um bom campeonato, porém, cara, o Bolívar também vem fazendo, sabe? E muita gente fala que o Bolívar é o favorito para ganhar contra o Inter nas quartas de finais. Muita gente fala isso, porque o Bolívar ele tá jogando melhor. O futebol apresentado é melhor do Bolívar do que o do Inter. Mas ainda assim, mano, falando aqui do jogo contra o Atlético, cara, eu acho que falando um pouco mais do Atlético em si, mesmo que ele seja o favorito para passar, ele era o favorito para passar, acabou não passando. A impressão que eu tenho é que após a era Felipão, o Atlético não é mais o mesmo, sabe? O Felipão treinou, saiu, assumiu como ele era o homem do futebol, né, se eu não me engano, no Atlético. Eu não lembro a função dele direito. E ele saiu de lá, aceitou proposta pro, pro Atlético Mineiro. E quem assumiu foi o Turra, né? O Turra, ex-técnico do Santos, inclusive. E o Turra, ele tem bons números lá. Só que o que acontecia com o Turra lá era que ele não entrosava com os jogadores, sabe? Era visível que a relação humana ali do técnico com os jogadores não dava link. Então, até o pessoal fala, né, que quando ele saiu do Atlético foi um alívio. Foi um alívio pro Atlético lá, porque de verdade, cara, você via que tinha um certo peso. Tinha um certo peso. A questão que eu sinto é, o Atlético, ele vem precisando apresentar melhores resultados, né, em ligas assim, sem ser tanto Brasileirão, que não tá tão ruim assim. E que eu acho que os desfalques que eles tiveram com a vinda de alguns jogadores e também a saída de um técnico experiente e a vinda de um técnico amador acabou atrapalhando muito aí não só o Brasileirão como a Libertadores, né? Aham, faz sentido, né, mano? Tendo em vista que esse time do Atlético que entrou em campo, de certa forma, é um time novo, né? Tendo em vista que você vê o Vidal em campo, você vê o Pablo fazendo uma função diferente, né? Bom, o Vitor Roque é o de sempre, né? Sendo protagonista do time, mas é um time, cara, que ele se mudou tanto de técnico quanto de elenco. Então, essa transição é uma coisa que afeta no ambiente do clube. Então, faz sentido essa queda nos campeonatos, mas como reforçando o que eu disse antes, o time do Atlético tinha que ter passado do Bolívar. Isso eu acho que ninguém discorda. E já passando aqui pro próximo jogo, mano, a gente tem aqui Internacional e River Plate, o jogo dos pênaltis infinitos, né? Que ninguém erra pênalti, Isso mas é muito. e o Inter conseguiu fazer essa remontada, né, cara? Perdeu o jogo de ida lá na Argentina, perdeu de 2-1. E em casa decidiu ganhando de 2-1. Mesmo tomando um golzinho no final, né? Que acabou levando para os pênaltis. O Inter conseguiu, mesmo com o goleiro não defendendo nada, eles conseguiram passar. E não deu a lógica, né? Porque o River era o favorito. Apesar de ter tomado uma ataca do Fluminense na fase de grupos, né? O Inter ainda assim, né? Por todo o contexto histórico, por ser um time que sempre é forte na Libertadores, a lógica era que o River passasse do Inter, não foi o que aconteceu. Pois é, e a gente tá falando, cara, a gente tá falando aqui, falando dos campeonatos nacionais.
Cara, o River é um absurdo na Argentina. Absurdo. Eles entraram como favoritos e não surpreenderam. Eles não, Uhum. sabe, quer dizer, surpreenderam negativamente, né? E você vê que é até bizarro, porque, cara, a gente tá falando do River, sabe? Pois é. A gente não tá falando, por exemplo, se a gente falasse de um Boca, eu até elevava. Eu até elevava. Mas assim, desde que eles reformaram o estádio deles, que passou a ter mais de, o quê? 80 milhões de capacidade, mano, eles ganharam todos os jogos. Todos os jogos. Eles empataram, se eu não me engano, dois jogos seguidos, assim. Cara, você vê que, cara, o River, ele vem muito melhor que o Inter, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Campeonato Argentino é muito mais fácil, o Campeonato Brasileiro, sabe? Essa é a realidade. Mas, ainda assim, cara, a gente tá falando de uma Libertadores, sabe? Uma Libertadores que, pelo incrível que pareça, tudo pode mudar de uma hora pra outra, né? Uhum. E o Inter passou, cara, eu acho assim, eu sou adepto ao futebol bonito. Se o Inter passou jogando bem, sabe? Eu até relevo assim, sabe? E, e pelo incrível que pareça, uma coisa que a gente falava do começo do ano, que vem mudando hoje em dia, graças às recentes contratações do Inter, é o time deles. Que, cara, você olha hoje no papel, não é ruim. Coisa que não é, coisa que era há uns meses atrás, quando a gente começou o ano aí falando das nossas expectativas do Brasileirão, né? Uhum. O que você acha disso, Mação? Pois é, né, mano? Muito se deve, apesar de não ser uma surpresa, não tá surpreendendo tanto assim, o Ener Valencia é um dos motivos, né, do Inter tá numa crescente, de certa forma, e tá surpreendendo a gente no quesito de posição no Brasileiro, na própria Libertadores, porque a nossa expectativa era que o Inter ia brigar lá embaixo. Não é o que tá acontecendo. Uhum. O Inter passou do River Plate jogando melhor, é, só reforçando aqui, mano, que o favoritismo do River Plate, além do contexto geral, mano, se a gente olhar o campeonato argentino, cara, o River Plate é líder com 11 pontos de vantagem. É. É, e, porra, isso é bizarro, cara. E aí você pega o Inter, mano, que tá. Deixa eu ver aqui, tá em qual posição? O Inter é o atual, o segundo, 12º colocado. E, pô, Aí. você comparar o 12º colocado com o primeiro colocado da Argentina, em teoria, o primeiro colocado da Argentina era pra ser melhor. E a Uhum. gente vê essa discrepância, mano, que, porra, isso é um tipo de coisa que a gente só vê no futebol, mano. Porque o Inter vivia um pior momento, apesar de me contradizendo, né? Porque numa crescente, mas comparado com o River, tá num momento pior. E ninguém dava nada pro Inter nessa Libertadores. Então, eu espero que o Inter chegue pelo menos na semifinal, porque o time do Bolívar, eu não acho que seja algo que vai dar tanto trabalho assim pro Inter, né? Apesar dele jogar na altitude e tudo mais. Eu acho que o Inter passa. E, cara, falando um pouco dos pênaltis, que eu fiz questão de acompanhar enquanto tava tendo o jogo do Corinthians, cara. Porque o jogo do Corinthians tava uma merda, então eu assisti os pênaltis do Inter, e tava mais legal. E, porra, que negócio. Nossa, que negócio chato, cara, porque o Inter ganhou de 9-8 e o pênalti decisivo foi batido pelo goleiro do Inter, o Rocher. E o Rocher não defendeu um Oh. pênalti. E acabou que o cara que não defendeu um pênalti acabou sendo o herói no final, né? Pô, só o futebol proporciona esse tipo de coisa, mano. Isso é lindo. Pois é, mano, pois é. E falando aqui do próprio Rocher, o Rocher ele veio, já pegou a titularidade do John, né? Uhum. Que vinha bem também no Inter, vinha bem. E falando um pouco mais do elenco em si, cara, a grosso modo, mano, a gente pode chegar e falar que do time que jogou contra o River, os piores, assim, que você vê no elenco, cara, eu diria que é o zagueiro Uhum. Vitão. E no máximo ali, mano, o que vem ajudando muito, o René. No máximo. E ainda assim que eu tô exagerando, eu tô achando, procurando pelo em ovo, porque o Uhum. time em si, ele tá bem organizado. E você olha na reserva, você vai ter Bruno Henrique, que veio da Liga Árabe, muito experiente também. Pô, Ex-Corinthians. Luiz.
Isso. Uhum. Mano, Luiz Adriano, velho. Luiz Adriano, irmão, tá ligado? Porra, mano. Você Aí você tem ainda o Pedro Henrique, que ele foi artilheiro do Inter ano passado. E o cara Uhum. tá no banco, sabe? Então assim, você vê que, cara, você para pra pegar aqui de centroavante. O Inter foi com o Ener Valencia, na reserva tinha o Luiz Adriano, e de reserva do reserva, o Pedro Henrique atua também pelas pontas, mas falando aqui mais de centroavante em si, o Pedro Henrique. Então assim, cara, é um timezinho que incrivelmente, cara, vem surpreendendo, surpreendeu a gente desde o começo do campeonato Uhum. e agora tem tudo aí pra ir forte contra o Bolívar, né? Pois é, mano. E dando continuidade ao que você falou, mano, no banco, também tem o Gabriel Giroto, que também é ex-Corinthians, né? Coincidência. Que foi o volante que foi destaque do Inter no ano passado. E agora ele tá no banco. Então, um cara que é de alto nível, que é o Gabriel, tava jogando bem no ano passado, tá no banco. E é mais uma opção, mano, num elenco que tá se tornando. Não vou dizer que é um elenco rico, porque comparado com outros elencos do Brasil, pô, o elenco do Inter parece piada. Mas é um elenco que tá se tornando cada vez mais forte, mano. Tá se tornando uma coisa mais consistente e muito melhor do que tava no começo do ano. E, né, e as nossas previsões de que o Inter ia brigar lá embaixo não eram errôneas, né? Porque a gente olhava o contexto geral do Inter, olhava o elenco e qualquer um teria essa conclusão que a gente teve, né? E agora, nessa janela, teve as contratações e tudo mais. A chegada do Kudê também afetou a moral do time. Sim. E tudo isso tá contribuindo para que o Inter melhore, mano. É isso, exatamente. E quer próximo jogo já, Maçom? Vamos lá, né? E ao contrário do rival, né? O River Plate que caiu, o Boca passou, mano. Nos pênaltis também. Ganhou de 2-0 do Nacional. Não, empatou, na verdade, em 2-2 com o Nacional. O primeiro jogo foi 0-0 e se classificou nos pênaltis lá na Bombonera. E, mano, de verdade, o que eu tenho pra falar desse jogo é que o Cavani é bagre. É. Você Cara, viu, de verdade, mano. você viu o gol que ele Mano, perdeu, cara? Pelo amor de Deus, velho. não, eu vi, velho, mas tipo, cara, eu vou te falar, eu acho que o Boca, ele fez muito bem, mesmo que, mano, o Cavani, ele pode errar 50 gols. Uhum. O que que o Boca tá faturando vendendo camisa, vendendo ingresso com esse cara? Não tá escrito, velho. Porra, verdade, mano. É igual o Soares no Grêmio, cara. Eu acho que é o mesmo calibre. Tanto o Isso aí, Cavani no Boca quanto o Soares no Grêmio é a mesma coisa, mano. isso Apesar aí. do Soares ter feito gol pra caralho, mano, e o Cavani até agora não surpreendeu, né? Porra, o tanto de camisa que eles estão vendendo, o tanto de marketing que eles estão fazendo é absurdo, né, mano? Então, não tá errado não, velho. E eu acho que em algum momento ele vai despontar, né, mano? Ele só foi um jogo e não dá pra jogar o cara, né? Foi só a estreia dele. É isso, velho, é isso. E assim, até um tanto quanto engraçado a gente ver, porque, mano, a gente tá falando do Cavani, velho, sabe? Uhum. Acima de tudo, mano, o cara tem um puta de um crédito aí, velho. Não tem nem que, sabe? E assim, vale destacar também que ele saiu chutado do último time dele, né? Ele saiu chutado, ele tretou com a diretoria lá Aham. também. E cara, você vê, mano, o cara já tá velho, o cara já não tá procurando. O cara já fez a carreira dele, já tem o nome dele escrito na história lá. E de verdade eu não tenho muito o que destacar sobre o Cavani. Eu só acho que pelo menos o Boca fez bom contratar pelo menos o nome, né? Com certeza, mano. E enfim, e falando do Boca em si, cara, o Boca é até bizarro a gente falar. Bizarro não, é normal. Cara, o Boca tá mais uma quarta aí de final de Libertadores, mano. Uhum. Sabe? Cara, que time. A gente pode falar o que for, que eles são preconceituosos e tudo mais. Mas eles, assim, a torcida, né? Mas, Isso aí. cara, a representação, a imagem do Boca é completamente atrelada à Libertadores, velho. Sabe? Não tem como a gente tirar isso. A gente fala que existe uma hegemonia com os times brasileiros e você vê de fato isso acontecendo. Mas assim, cara.
Você vê Boca na final, na semifinal, quartas, Libertadores já não chega a ser algo bizarro, sabe? Uhum. Eu posso estar enganado. Nas quartas do ano passado não tinha o Boca, né? Ou tinha? Não tinha porque eles enfrentaram um tal de Corinthians do Vitor Pereira, né, mano? Isso, é verdade, é verdade. Cara, e você vê que, porra, no caso, como foi em 2020, o Boca chegou na semifinal, sabe? Uhum. 21 não chegou, 22 não chegou, mas 23 já chegou de novo nas quartas. Então, assim, você vê que, cara, é incrível. O Boca, ele tem uma recuperação, ele tem uma torcida contagiante e contagiante. Não, não no quesito de, pelo amor de Deus, preconceito. Entendi. Mas assim, é realmente, cara, é muito, de certa forma até legal você ver um time grande assim na Libertadores estando aí mais uma disputa, né? Com certeza, mano. E, cara, é até engraçado a gente olhar o elenco do Boca, né? O time que entrou em campo, porque a gente vê os centroavantes, né? O Boca joga no esquema de 4-4-2, e os centroavantes são Cavani, simplesmente Alisson Cavani, e do lado dele tá o Merentiel, que foi chutado do Palmeiras. E no banco a gente tem o É Benedetto. verdade, E aí eu é fico assim, verdade. mano, eu não tô acompanhando o Campeonato Argentino, não tô acompanhando o desempenho do Benedetto, mas o que que faz, mano? O cara que foi chutado do Palmeiras ser melhor do que o Benedetto, mano. É um pouco Pois é. estranho, na minha opinião, mano. Pô, Benedetto, mano, que é sonho de qualquer time no Brasil desde, Porra. mano, sempre, velho, sabe? Pois é, mano. E é corintiano declarado, mano. Isso que importa. Porra, mano. É É, no doido. ano passado foi ele que classificou o Corinthians, cara. Não sei se você lembra. Isso. Lembra, pô, nos pênaltis? Ele perdeu dois pênaltis, cara. Um com a bola Isso aí. rolando e um ele isolou nas penalidades. O primeiro bateu na trave, né, se eu não me engano. Aham. Isso Bom, aí. dando sequência aqui, mano, pra mais um jogo que foi mais uma zebra, na verdade, que foi Independente Del Valle e Deportivo Pereira, mano. Deportivo Pereira que desde o começo da Libertadores a gente tava debochando, tava zoando, falando que era um time que ia pegar o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras só pega time fácil. E no fim se concretizou, mas não da forma que a gente esperava, né? Porque o Deportivo Pereira vai pegar o Palmeiras, mas eles eliminaram o Del Valle, cara, o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. E é É. bizarro, cara, porque o Deportivo Pereira ele jogou da mesma forma que toda zebra sempre joga, que é jogar defensivamente, né? A gente vê isso pelos chutes a gol, pela posse de bola, e com um gol de sorte, que foi o que classificou eles, porque eles fizeram um gol em casa, né? Terminaram em 1-0, e a expectativa era que o Del Valle ia com tudo e ia ganhar em casa, né? Mas acabou empatando. Então, mano, e é isso que eu vou te falar. Pô, de certa forma é muito legal você ver um time assim passando, tá ligado? Você vê que, Uhum. pô, é maneiro assim, sabe? Você vê o Del Valle ali ficando só no cheirinho. Mas assim, aí você. É tipo aquele meme dos Incríveis, né? Você vê o Senhor Incrível normal assim, aí ele vê o Del Valle perdendo, né, pro É. Deportivo. Aí depois ele olha as quartas de finais e vê o Deportivo contra o Palmeiras e vê que se o Del Valle tivesse passado, talvez o Palmeiras não passaria das quartas, né? Então, assim, Uhum. cara, de certa forma é muito legal, mas ao mesmo tempo é preocupante, cara, porque, tipo assim, a gente tá nas quartas de finais, sabe? E, cara, a gente pode parecer repetitivo, mas, mano, a gente pode ver pela primeira vez um time brasileiro ser tetra da Libertadores, velho. E você sabe de quem eu tô falando, né? Com certeza, né, mano? Só pode ser o Palmeiras, porque o Flamengo a gente vai falar Então. um pouquinho mais pra frente. E, porra, cara, é triste, cara, porque o Del Valle é um time que entrou na Libertadores depois de ganhar a Sul-Americana como favorito, pô. E então eles fizeram a fase de grupos perfeita, né? Quer dizer, perfeita não, porque eles fizeram um jogo meia boca, né, na fase de grupos. Mas eles ganharam Uhum. dois jogos do Corinthians, o que não é difícil, e aí se classificaram em primeiro. E aí, mano, na teoria, a gente espera de um time que, pô, terminou em primeiro na fase de grupos, é o atual campeão da Sul-Americana, da Recopa.
A gente espera que esse time pelo menos chegue numas quartas, numas semis. E aí eles vão lá e caem pro Deportivo Pereira, que é um time que tá, deixa eu ver em qual posição que eles estão no campeonato, mas eles estão em 19º do campeonato. Caralho, cara. Mas eles estão Ah, não, mas caralho, é isso mesmo, eles estão em 19º com 2 pontos, mano. miseráveis. Em cinco, tudo bem, são 5 jogos, mas porra, 2 pontos em 5 jogos, cara. E Pior que o Santos. esse é o time que eliminou o atual campeão da Recopa da Libertadores, mano. Olha que fase, hein? É bizarro. Tá maluco. Bom, agora passando pra parte ruim, né, mano? Palmeiras 0 a É. 0 o Atlético Mineiro. Jogo feio e no fim o jogo foi feio e acabou que o resultado foi mais feio ainda, porque o Palmeiras classificou, né? Depois de ganhar Uhum. fora de casa, seguraram o empate, né? Mais ou menos, né? Porque o Galo jogou porra nenhuma. Dentro de casa. E o que eu tenho pra falar desse jogo, mano, é que primeiro, era pra ter sido dado um pênalti pro Atlético Mineiro, na minha opinião, mas por algum motivo, bola na mão pro Palmeiras não é pênalti, então não vou discutir. E o Atlético Mineiro, além desse roubo, na minha opinião, não jogou porra nenhuma, então não merecia ganhar, não merecia nada. Então o Palmeiras fez por merecer, apesar desse lance duvidoso. E, porra, cara, de novo, né? 3 vezes seguidas, Palmeiras eliminando o Galo na Libertadores. E o roteiro a gente já sabe, né? Não vou nem me prolongar muito, porque o Tetra tá vindo. Então, mano, acaba até sendo complicado por causa que assim, a gente tem, por exemplo, um Palmeiras passando, certo? E a gente vê que é mais uma questão de demérito mesmo do Atlético, porque, cara, o Atlético simplesmente não é o Atlético esse ano. Não é. É, eles fizeram errado em contratar o Felipão de nome perfeito. Agora, o futebol dele tá ultrapassado, sabe? Uhum. Ele, como eu tinha falado um tempo atrás, ele abandonou o trabalho dele dentro do Atlético Paranaense, que não era nem como técnico, pra assumir o Atlético Mineiro como técnico. E assim, você vê que o futebol dele tá ultrapassado, cara. Na boa, Felipão. Chega, mano. Você tem história. Você tem história. Sai enquanto é tempo, mano. Sai enquanto é tempo, se aposenta. E você já tá bem na fita já, mano. Seja um Abel Braga, velho. Tá ligado? Vai, volta e toma conta do outro time aí. E sua carreira tá feita já. Agora o que eu penso é o seguinte, cara. O time do Galo não é bizarro, não é errado você chegar a falar que bate de frente com o Palmeiras em elenco, cara. Você pode, moleque, olha só. A gente tem um bom goleiro, que é o Everson. A gente tem um lateral de seleção, Guilherme Arana. Saravia nem tanto, vai, é mais ou menos. O Gemerson também, zagueiro bom. Você tem o Otávio. O Otávio ele veio da Europa, né? Que time que ele veio? Eu nem lembro. Calma aí, deixa eu ver. Ele veio do Bordeaux, da França. Isso. Pô, um cara já experiente na Europa também. Você tem o Paulinho, pô. Eu não preciso Hum, falar nada. O Pavão, pois é. inclusive. E o Hulk de centroavante. Além de um bom banco. Mano, pelo amor de Deus, o banco dos caras tem Vargas, Allan Kardec, Edenilson, Igor Gomes. Ok, exagero mesmo, exagero. Mas, o Pedrinho também. Pedrinho, horroroso. E, e assim, cara, acaba sendo complicado por causa que, assim, por um lado você vê uma falta de um trabalho técnico bem feito, né? Eu acho que isso é muito culpa do Felipão em si, porque elenco tem. Mas por outro lado, a diretoria acabou optando por umas trocas que acabam não valendo muito a pena, sabe? É... Você vê, por exemplo, aí o Igor Rabelo, que é um bom zagueiro, mas não vem desempenhando muito bem, entrando no lugar, por exemplo, do Júnior Alonso, que estava no Atlético. E assim, Uhum. realmente fizeram certo? Realmente trocaram certo? Você vê, por exemplo, o Ioran, que era reserva na época do que o Nacho estava ainda titular.
E, cara, realmente a diretoria fez certo, porque, tipo assim, o Yoran é um puta no jogador, mas ele é jogador pra Bragantino, ele é jogador pra Atlético Paranaense, jogador pra, sabe? Esses times, assim, que não busca tanto campeonato agora, pô, titular, assim, quanto o Palmeiras, assim, ser o Uhum. meio-campista ali, o meio-armador, aí eu já não concordo, velho. Se pá, até o Edenilson é melhor que ele, assim, nessa função. Pois é, mano, concordo. E ainda mais, mano, se a gente for fazer um X1, né, entre o elenco do Atlético Mineiro e o do Palmeiras, eu acredito que a maioria dos jogadores do Atlético são superiores aos do Palmeiras. Então, por Uhum. exemplo, usar um exemplo aqui do videogame, se a gente pegasse no FIFA, mano, e colocasse esses dois times pra bater de frente, a chance do Galo ganhar seria alta, mano. Mas é É, óbvio que o desempenho técnico quer dizer, o desempenho dos técnicos é a coisa que mais pesa em um mata-mata de Libertadores. E de um lado a gente tem Abel Ferreira, que é simplesmente o técnico do momento, o cara que é desejado por todos os times, seja por bem ou seja pelo mal. E o Felipão, cara, que é o técnico do 7-1. Infelizmente ele tá sendo marcado por isso, né? Apesar de ser pô, campeão de Copa do Mundo e tudo mais. Mas é um técnico ultrapassado, cara. O último trabalho é, dele bem feito foi no Atlético Paranaense, no ano passado, mas ainda assim não ganhou nada. E aí agora ele tá no Atlético Mineiro, ele não ganha, quer dizer, ele ganhou um jogo contra o São Paulo, mas foi a única vitória dele. é, E a gente tá uns 10 jogos no Atlético Mineiro. Então, mano, ah, isso, essa foi a última. ele tem um bom elenco nas mãos. Apesar de, tudo bem, que Patrick e Edenilson, a gente tá falando desde o início do ano que são jogadores pesados para serem titulares, né? E agora não são mais, né? Ainda assim, cara, é um puta no elenco. A gente tem repetindo o que eu já disse anteriormente em outros programas de jornalismo, um time que tem Hulk e Paulinho no ataque, não tem como reclamar de nada. São dois jogadores excelentes. Então, como é que tá dando errado? O que que tá dando errado? Isso mesmo, mano. Concordo com você. Eu penso assim, velho. Eu penso assim. A situação do Galo hoje é uma situação que a gente sabe que o futebol ele funciona como? A diretoria contrata. Cara, se a diretoria contrata jogador estrelato como esses jogadores que vieram pro Galo e toda a remontada que o Galo tem de elenco, obviamente, pra você compensar o que você gastou no futebol, você tem que ter bons resultados, você tem que ter bons números, né? Coisa que o Galo não vem fazendo. O Galo não tem isso. A gente poderia chegar e falar: "Ah, o Galo ele poderia tentar uma estratégia aí, classificar para Libertadores ano que vem, se ele saber que ele não consegue cair para Sula e jogar a Sula e ganhar. Obviamente a gente sabe que o Galo ele ganharia a Sula fácil, fácil, com elenco e com um Tem bom minhas dúvidas, técnico ele hein? conseguiria. Assim, sim. Assim, com um bom técnico, mano, sem ser o Felipão. Pô, com certeza, com certeza. E assim, a questão que fica a gente fala por cima é fácil. Só que, cara, é uma questão meio óbvia. Se você gasta dinheiro com um elenco desse, o seu objetivo é você ganhar dinheiro com Libertadores, não é com o Sula, Com sabe? certeza. A Sula não pagaria isso. Então, assim, acaba sendo complicado, mas eu acho que a questão do Galo é uma questão mais tranquila, pra incrível que pareça. É uma questão de que você precisa contratar um técnico bom, iniciar um trabalho aí desde o começo do ano e que vai dar certo pra eles. Pois é, né, mano? E o Felipão, mano, se eu não tô enganado, ele é um dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Ele acho que tá recebendo mais de 1,5 milhão por mês, uma coisa assim. E, cara, de verdade, de onde tá vindo tanto dinheiro pro Atlético tá gastando com o Felipão, tá ligado? Uhum. Porque receita de título não é, né? Os últimos títulos relevantes do Atlético Mineiro foi em 2021. Então não é isso que tá pagando os jogadores e nem o técnico. E a gente tem que lembrar, mano, que o Atlético Mineiro é o time que mais deve no Brasil. Eles têm um rombo de mais de 1 bilhão. Então, alguma hora essa conta vai chegar, né, mano? Né? E essa é um tipo de questão que fazem muito com o Corinthians e tudo mais, mas tem explicação, né? O Corinthians tem acordos, tem muita receita todo ano.
Então, o Corinthians é explicável, o motivo da dívida é explicável o porquê que o Corinthians não faliu ainda, né? De onde tem dinheiro para pagar jogador. Mas o Atlético Mineiro, cara, não tem a receita do Corinthians, não tem a força do Corinthians. Então, fica aí o questionamento, né? Tem que ser realizado. Eu teria que pesquisar um pouco mais para saber de onde vem esse dinheiro, mas essa é uma coisa que me deixa muito na dúvida, mano. É complicado, mano. É complicado. Quer próximo jogo já? O próximo já? Qual que é? Bora. Deixa eu ver. Racing e Atlético Nacional. Ah, convenhamos, né? Isso. Deu mais ou menos a lógica. Apesar de que, se a gente olhar o agregado, né? Foi 5-4 no agregado pro Racing. Mas ainda assim, né, mano? Pô, o Racing é um time tradicional de Libertadores, é um time que bateu o Flamengo, inclusive, que era um dos favoritos na fase de grupos. E 3-0, mano, tá dando a lógica. Mas o que surpreendeu, na verdade, foi o primeiro jogo, né? É. Que o Racing tomou 4-2, né? Fora de casa. E aí, pô, cara, em casa eles decidiram, meteram 3-0. Então, mano, e a gente tá falando do bom time, né, mano? O Racing é um time bem entrosado, muito bem, você pode ver. E o que surpreendeu foi o jogo de ida, essa é a realidade, Aham. né? Até você ver pelo nível técnico dos times, o Racing é muito melhor. Sabe, o 4-2 foi um resultado mais ilusório do que realmente foi o jogo, né? Você vê. E, enfim, a gente vê o Racing passando, né? Não tem muito o que dizer, realmente. O Racing é um bom time e vai dar trabalho aí nessas quartas aí, né? Uhum, com certeza, mano. Não tem muito o que falar, né? Porque esse foi um dos jogos que deu a lógica. Mas aí já é um jogo que foi surpreendente, né? Negativamente e positivamente ao mesmo tempo, que é o Flamengo, cara, contra o Olímpia, né? O Olímpia, apesar de ser um time que merece respeito, né? Pô, tricampeão de Libertadores, a gente sabe que o momento do Olímpia não é um momento bom. E aí eles metem É, 3-1 no Flamengo, jogando em casa, mesmo com o Flamengo tendo a vantagem do empate. E deu no que deu, né, cara? O Flamengo não jogou nada, absolutamente nada nesse jogo. E, cara, nos primeiros minutos até a gente tinha a impressão, né, de que já era, o Palmeiras já. O Palmeiras não, o Flamengo já era classificado, né? Bem no comecinho saiu o gol do Bruno Henrique, craque, o Bruno Henrique, aos 8 minutos. Mas logo em seguida saiu o empate, e aí no segundo tempo saiu os dois gols do Olímpia. E o Flamengo fica no cheirinho mais uma vez, mano. pois é, mano, pois é. E vale destacar também, é uma curiosidade, né? O, o ex-técnico do Olímpia é o Aguirre. O Aguirre que veio pro Uhum. Santos agora. É O trabalho verdade. dele, o trabalho dele não foi tão bom lá. Não foi tão bom. Ele teve 23 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Pro elenco que o Olímpia tem, é pra estar muito melhor. A gente sabe muito bem disso, né? A gente sabe que é um elenco que ele vem se formando nos últimos anos aí. E sempre vem dando trabalho, a gente sabe também disso, que o Olímpia ele dá um certo trabalho até pra time BR. Uhum. E assim, mano, eu acho que sim, a gente tem que ser sincero aqui, né? Falando mais sobre quem era o favorito. Era o Flamengo, obviamente. Uhum. Cara, o Flamengo abre 1-0 na ida. 1-0 na ida. Na volta abre 2 e toma 3. Cara, isso vai muito mais do que. Eu acho que assim, eu acho que para um time tomar uma virada é uma coisa que acaba batendo ali, é uma coisa que pega no Uhum. emocional ali. Agora, mano, pro Flamengo, pro Pois é, né? Flamengo tomar uma virada, assim, a situação realmente tá complicada, cara. Depois daquele caso com o Pedro, do auxiliar do Sampaoli, você vê que o clima já não. Antes mesmo o clima já não tava bom. Então, assim, a gente sabe que o melhor elenco do Brasil é o Flamengo, a gente sabe disso. Pode não estar rendendo, mas, assim, de certa forma tava, né? Até o momento Uhum. tava, pô. Com Até, certeza. até, até quarta-feira tava. O Flamengo tava ganhando na Libertadores. E no Brasileirão é o segundo colocado.
Mas assim, acaba sendo um baque, né, mano? Você vê o Flamengo tomando uma virada dessa pro Olímpia e assim, você vê aqui a escalação do Flamengo, né? O Flamengo foi no 4-2-3-1. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Thiago Maia, Filipe Luiz, aí o Davi Luiz, Fabrício Bruno, Wesley e o Matheus Cunha. O maior problema aqui deles, mano, é o Fabrício Bruno e o Thiago Maia. É o maior problema deles assim. Cara, eu diria que é o Davi Luiz, hein? O Davi Luiz também foi mal esse jogo? Não, no contexto geral, mano, o Davi Luiz tá bem mal. Ah, tá. Então, justamente, você tem o pego o Davi Luiz também. E, cara, sendo sincero aqui, mano, a gente tá falando do Olímpia, sabe? É uma equipe bem montada, mas assim, pô, é um Material Olímpia humano, né, contra o mano? Flamengo. Não tem comparação material humano Então, dos dois. e justamente, cara, e você tomar uma virada do Olímpia, e assim, pelo menos por nome, você tendo o Davi Luiz ali na zaga, pô, mano, pegado, tá ligado? Eu acho que, enfim, pra não ser muito prolixo aqui, só quero dizer que eu acho que essa derrota do Flamengo, ela é mais uma transparência do que tá acontecendo de verdade dentro ali do clube, do que apenas futebol, sabe? Com certeza, mano. É, isso mesmo que você disse, né, mano? É um reflexo do trabalho do. Trabalho não, né? Do clima que o São Paulo ele criou dentro do clube. Principalmente por ele ter defendido as ações do auxiliar lá que bateu no Pedro e tudo mais. E, mano, é até bizarro porque tem uma imagem, não sei se você chegou a ver. Acho que talvez foi até fora de contexto. Mas no momento que sai o terceiro gol do Olímpia, mano, a câmera foca no Pedro e ele tá dando risada, cara. Eu vi, eu vi, eu Você vi. viu? Porra, cara. Então, mano, é É, bizarro, cara, é bizarro. E outra coisa, o Flamengo se reforçou, né, nessa janela, contratou o Alan, contratou quem mais? Acho que de foi o. relevante só foi o Alan, né? Não É, teve foi mais mais um, ninguém. mas eu não vou lembrar o nome dele agora. Bom, enfim, o Flamengo gastou uma bala no Alan, gastou muito dinheiro, né? Veio diretamente do Atlético Mineiro. E eu vou fazer uma pergunta pra você, mano. Mas eu não espero a resposta. Pra quê? Pra que contratar o Pra Alan, cara? quê? Cara, ele veio com o status de que ele ia organizar o meio-campo do Flamengo, de que ele ia ser mais um craque aí. No fim, ele é banco do Thiago Maia. É, E dos momentos que ele entra, cara, ele não tá jogando porra nenhuma, não tá fazendo nada do que ele fazia no Atlético. Quer dizer, nem no Atlético ele era tudo isso. Mas ele veio com o status de craque por algum motivo. E aí tá dando nisso daí, cara. É, a gente tá vendo o Flamengo sendo carregado pelo Bruno Henrique, né? E pelo Arrascaeta, né? Que novidade. E, porra, mano, o elenco do Flamengo é tudo aquilo que a gente já sabe, né? É o melhor que no Brasil, é o elenco tem dinheiro pra caralho e tudo mais. Mas se a gente olhar, analisar caso a caso, mano, e juntar com o ambiente negativo no, no clube, não é tão surpreendente. Quer dizer, é, não é tão surpreendente essa vitória do Olímpia. Porque olha só, o Gabigol tá em uma fase, Everton Ribeiro já não rende o mesmo do ano passado. O Arrascaeta se machuca muito, então não dá pra esperar uma regularidade. O Gerson tá bem, né? Não dá pra criticar o Gerson nos últimos jogos. Thiago Maia, como você mesmo disse, é um ponto fraco. O Davi Luiz, ele é praticamente aposentado, né? Apesar dele ser o cara que decide, que tá nos jogos decisivos, né? Ao invés do uhum. Ayrton Lucas. Aí você tem Davi Luiz e Fabrício Bruno, que são dois jogadores de péssima fase. E o Davi Luiz, principalmente, que tá em decadência. O Wesley, que é um menino novo e que não é tão regular. E o Matheus Cunha, que é um baita goleiro, né? E é a única coisa que se salva desse elenco. Então, a gente vê que apesar de, por nome, todos esses jogadores serem melhores do que os do Olímpia, analisando caso a caso, essa surpresa da vitória de 3-1 cai por terra um pouco, cara. É, isso exatamente, mano. Eu concordo. Eu só acho que assim, mano, acaba sendo complicado, né? Porque foi muito que eu falei. Uhum. Cara, o jogo foi quinta. Mano, Foi, é. até quarta.
o Flamengo tinha a vantagem na Libertadores, na ida. O Flamengo era vice do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo passou com facilidade na Copa do Brasil. Assim, tá Ainda não, né? passando, né? Tá passando. Assim, você vê que, cara, o trabalho do Sampaoli, não, por um contexto geral, não é ruim. Mas um dos maiores problemas que tem é a regularidade. Se você tem um técnico que ele pode ser o maior profissional possível, mas se nas relações humanas, se na conversa com os jogadores ali, ele não manter um certo respeito, ele não manter uma certa, como eu posso dizer, uma imagem ali, como um certo pai pro elenco, pô, mano, a hora que o elenco começa a cansar, a hora que acontece algumas tretas internas ali, isso começa a pesar. Isso começa a pesar. E se pá, essa foi o primeiro indício ali no futebol em si que mostra isso acontecendo, sabe? Uhum. O Flamengo, ele tem um time bom e por mais que tá acontecendo tudo isso, ele ainda tinha um bom resultado. Ele tinha bons resultados, né? É que eu falei todos os campeonatos que ele está. Mas agora essa pode ser a primeira questão que mostrou como o Flamengo ele tá perdido ali dentro. E cara, a questão que fica é, você já olha, Libertadores tá fora. Copa do Brasil tá bem, tá bem. Favorito, é. Até agora é o É o favorito. favorito. Então, é o favorito. Eu não acho que toma a virada do Grêmio, não. Eu não acho. Uhum. Mas indo pra final, não é mais favorito. Nessa atual situação, Pois cara, é, o mano. Flamengo não é mais aquele time que. Um São Paulo. Cara, até um Corinthians chega mais como favorito, pelo menos no quesito de. Momento, né? De momento, de você ver que como que a vibe no Corinthians tá muito melhor do que a do Flamengo. E você olha no Brasileirão, cara, o Flamengo não alcança mais o Botafogo. Não alcança. Então, assim, a questão que fica é: a expectativa da diretoria foi por água abaixo. Você contrata jogador caro, você não usa esses jogadores, você paga um salário absurdo pro Sampaoli, você paga salários exorbitantes pro elenco em si, e esse elenco não ganha nada, sabe? Pois é. É complicado, é complicado. Exatamente, mano. E a gente pode até analisar, cara, que esse jogo que aconteceu o caso da agressão ao Pedro foi no primeiro jogo contra o Olímpia, né? E o Uhum. Flamengo ganhou de 1-0. E desde esse acontecimento, Não, não, cara, não. Foi contra o Galo, foi foi antes? contra o É, Galo. foi contra o Galo. Exatamente. Então, nesse período, mano, de 3 jogos que aconteceram, o Flamengo ganhou de 1-0 do Olímpia dentro de casa, beleza, deu a lógica. Só que aí, cara, o Flamengo tá há 2 jogos seguidos, cara, tomando 3 gols. E a gente tá É falando do verdade. Flamengo, cara, porque tomou E três do a zero do, Cuiabá. tomou 3-0 do Cuiabá. E depois 3-1 do Olímpia. Eu acho que tomar 3-1 do Olímpia é mais inaceitável que 3-0 do Cuiabá. Uhum. No atual momento? Pois é, mano. E isso tudo aconteceu em seguida. A gente não tá falando de qualquer time, a gente tá falando do Flamengo. O Flamengo, que me disseram que era um time que tinha 2 times, tem o elenco melhor, tem o melhor elenco do Brasil. Então, porra, cara, a gente pode até justificar essa derrota pro Cuiabá, falar que foi um lampejo, né? O Flamengo tava com o time reserva, mas o time reserva do Flamengo, porra, não era o. é, Diziam que se colocasse o time reserva do Flamengo pra jogar contra o time do Brasil, ganhavam quase todos. É. E aí foi lá, tomou 3-0 do Cuiabá. E em tese, e a gente sabe que ganha, pô. A gente sabe que ganha. Então, cara, se tivesse um bom treinador, se tivesse um clima adequado, é a lógica, cara. Por quê? Vamos ver o time que entrou em campo contra o Cuiabá. Ó, tinha Pedro, que aparentemente entrou contra a própria vontade, né, nesse jogo, porque não jogou por nenhuma. Everton, Uhum. Cebolinha, Gerson, Luiz Araújo, Thiago Maia, Vitor Hugo, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pablo, Varela e o Matheus Cunha. É um time bom, cara. Esse time, se fosse colocado até na Porra, Libertadores contra o Olímpia, pô, seria justificável, que é um time bom. com certeza. E acabou que, beleza, tomou 3-0.
Só que aí, cara, no jogo que, beleza, poupou contra o Cuiabá, vai com tudo pra ganhar do Olímpia. Só que aí coloca o time titular e toma 3 gols do mesmo jeito. Então a gente percebe que o problema é sim o técnico, né? Não tem escapatória, mano. Então É isso mesmo. ou o Flamengo demite o Sampaoli, ou vai continuar perdendo desempenho e vai ser eliminado da Copa do Brasil eventualmente, mano. Seja na final, ou seja pro próprio Grêmio agora, na quarta-feira. Exatamente, fechou. Eu acho que a gente já pode fechar a Libertadores e ir pra Sula, né? Aham. A gente tá até que tá, tipo, quase dando uma hora já Pois é, de programa, a gente não falou da Sula. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada rápida por dois jogos aqui que pois é. meio que não tem muito o que dizer, que é Defensa e Justiça e Emelec, né? E o Defensa ganhou de 1-0, né? A gente sabe que o time deles é Sim. muito melhor que o Emelec. Fortaleza Que passou, é né, do Libertad, né? Já era. isso, Fortaleza passou também nos pênaltis. Não, nos pênaltis não, no agregado. E também o LDU que passou nos pênaltis, né? Ganhando a Nublense. Uhum, E vamos dar um foco maior nos times brasileiros em si que jogou, né? exatamente. Então, não que o Fortaleza seja colombiano, mas enfim. Pois é. Vamos falar do principal aqui. O principal no quesito, assim, eu falo. Tá, não. De certa forma. Caraca, não. Ah, vai, é o principal, assim, vai. Porque o São Ah, Paulo a gente imaginava que ia passar Corinthians e News Old Boys. E aí, moção? porra, mano. Não, não dá pra falar se deu a lógica ou não, mano, porque esse é o tipo de jogo que não tem lógica, mano. Qualquer um dos dois que passasse seria aceitável, né? O Corinthians É. tava com vontade, né? Passou com o regulamento debaixo do braço, ganhou de 2-1 dentro de casa, né? Fez, cumpriu o que era esperado. Mas fora de casa, mano, a gente sabe que o Corinthians é uma draga. É um inferno assistir o Corinthians fora de casa. Só que aí, mano, o Corinthians acabou segurando muito bem o resultado, né, mano? A gente viu que o Luxemburgo aplicou o futebol que a gente esperava. Seria aquele futebol defensivo, que era deixar os caras jogar. Que foi uma coisa que a gente viu contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. E deu certo. Nesse Uhum. caso, o Corinthians não conseguiu fazer gol porque, não sei, eu acho que simplesmente não teve esforço suficiente, o Corinthians não quis correr risco. Né? Por isso que o Corinthians não teve tanta oportunidade de gol. Mas no geral, cara, o que eu tenho pra dizer aqui? O time desempenhou bem. Pro que se foi proposto, foi bem, mano. Porque a gente olha pro. Ainda mais sabendo que o Corinthians tá com desfalques. Né? Por exemplo, o Renato Augusto não entrou, o, o Matias Rojas tá machucado, tá voltando recentemente. E, e no segundo tempo a gente teve que contar com o Romero, né? Então, mais um Uhum. desfalque aí. Mas nesse jogo em específico, cara, vou elogiar o Romero, cara, que ele entrou no finalzinho e ele foi fundamental, cara, pra segurar o jogo. Ele ganhou um escanteio ali no último lance, que foi o que fez o Corinthians sair com esse empate que acabou classificando. E mais uma vez, mano, Corinthians calando racistas, né? Porque o que aconteceu no estádio do News Old Boys foi lamentável. Desde o jogo na Neoquímica Arena, a gente vê o estudantes não, torcedores do News Old Boys fazendo gestos racistas, imitando macaco. Do E São Paulo mesmo. contra o São Paulo também, em todo jogo, cara, contra a Argentina é sempre a mesma coisa, mano, essa é a verdade. É, Mas eu vou falar verdade. especificamente desse jogo do Corinthians porque foi muito nojento, cara. Porque os caras estavam fazendo explicitamente, mano, estavam olhando pra câmera fazendo gestos, sabe? E a Uhum. gente sabe que não vai acontecer nada, porque não é crime pra eles. É. E a Conmebol não vai fazer porra nenhuma, porque eles são os incompetentes. Ainda mais se tratando da Sul-Americana, que é um campeonato de várzea, cara. Essa é a verdade. A gente se importa com a Sul-Americana por ser um título continental, né? Um título que o Corinthians não tem ainda. Seria legal ganhar. Mas é um campeonato de várzea, cara. Esse News Old Boys é um time de merda, mano. Apesar de, porra, ser um time que tem um contexto histórico foda e tudo mais, foi o time que revelou o Messi. Mas não, a gente não tá falando do Messi, a gente tá falando do News Old Boys, que é um time que não ganha porra nenhuma, é um time que tá na Sul-Americana e perdeu pro Corinthians. Isso aí. Mano, eu acho o seguinte, cara. É. Eu, o News Old Boys ele tava no grupo do Santos, né? Da própria Uhum. Sul-Americana mesmo. Jogou contra o Santos.
O Santos, ele chegou a. Ele perdeu um, empatou outro, né? Só que assim, esse empate foi muito tipo. O Santos mereceu ganhar pra caralho esse jogo, cara. Mereceu o Uhum, Santos, tá ligado? E inclusive fora de casa, inclusive, né? Na casa do Nils mesmo. E assim, cara, a tendência que eu tenho. A tendência que a gente tem a imaginar é. Cara, o Nils Old Boys ele vai jogar muito mais que o Corinthians, porque o Corinthians fora de casa é horrível e o Nils em casa, ele é um time tecnicamente bom. O Nils em si é um time bom, sabe? Né? Só que passou em primeiro, tudo bem que o grupo dele é horrível, mas uhum, enfim, cara, e de verdade foi o que aconteceu. O Nils jogou muito mais. Você vê em estatísticas, você vê que, mano, o Nils ele pressionando e metendo chute no gol e absurdo, assim, o jogo inteiro, esse jogo de uhum. volta, né? E cara, a questão que eu tenho é, o Corinthians ele tecnicamente no time que foi na ida e na volta. Ah, a ida não conta muito por causa da Neoquímica, né? Falando da volta em si. Cara, o time na volta, cara, era pra perder. Era pra perder, porque você vê que a maior parte é base. Uhum. Porém, porém, a técnica do Luxemburgo, sabe? Tá tão boa, a família ali do Corinthians se fechou ali. E cara, você vê que o Corinthians tá com só base ali. Você vê o, o Juan, o Biro, você vê até tipo base assim, Adson jogando. Você vê, enfim, até o próprio Murilo ali também. E, cara, você vê que ainda assim o Corinthians ele conseguiu manter um bom resultado na ida, na volta. E cara, isso é maravilhoso, tá ligado? Isso é muito bom pra você ver. Só que, falando um pouco mais da volta em si, eu acho que o que a gente tem que parabenizar são duas pessoas no jogo de volta. Uma é o Luxemburgo, né? Ele foi ousado, mas um ousado que ajuda muito o Corinthians. Aham, E o Cássio, cara. Ô, o Cássio é um absurdo, mano. O que certeza. que ele defendeu nessa partida de volta, mano, não tá escrito. A gente já sabe muito bem da qualidade dele, né? Ele é um puta de um goleiro histórico. Cara, eu falo que é o principal goleiro hoje do Brasil, no quesito de história. É o principal goleiro hoje atuando. E, pô, parabéns pro Corinthians aí, passou aí na Sul-Americana. E, enfim, realmente muito bom você ver assim o Luxemburgo, né, que a gente criticou tanto, voltando a jogar bem, né? Pois é, mano. Treinar bem, né? E só deixando um disclaimer aqui, cara, que essas estatísticas, mano, elas mentem um pouco, na verdade. Porque apesar de que o Nils jogou muito mais, né, deu mais chute a gol, teve mais posse, mas quem assistiu o jogo, mano, sabe que essas finalizações, mano, foram aquele tipo de finalização no desespero. Porque o Uhum. Corinthians, Deu pra ver, deu pra ver. então, porque o Corinthians, pelo esquema do Luxemburgo, pela sistema pela defesa tá bem montada, conseguiu se defender bem. Então o Corinthians não chegava no ataque, né? Quando chegava fazia merda nenhuma. Então o Nils, apesar de chutar muito pro gol, era aquele tipo de chute mascado, era aquele chute que o Cássio segurava com facilidade. Então defesa mesmo do Cássio teve alguns lances, né? Que pode considerar até defesas difíceis. Mas no contexto geral, mano, não teve tanto perigo. Foi um jogo chato de se ver, mas um resultado positivo, isso que importa. Isso aí. Indo agora pra Botafogo e Guarani, é. Cara, é o Botafogo, né, mano? Não tem como. Pois é, né, mano? Inclusive que jogou hoje, né, contra o Inter e ganhou de virada de 3-1, mano. Os caras É. mais líder do que nunca e, porra, mano. Vou dar minha opinião, mano. O Botafogo é favorito pra ganhar essa Sula, né? Porque eles têm que focar só em dois campeonatos, então pra eles é fácil, né? Pô, por exemplo, jogar um time reserva na Sul-Americana, né? Que foi o que aconteceu nesse jogo, né? O time do Botafogo tava bem misturado, a gente pode perceber, né? Porque, pô, você vê o time titular do Botafogo nesse jogo, foi a volta do Gatito, foi o Tietê, o Segovinha, o Lucas Fernandes, o Júnior Santos. Então é um time bem misto, é um time que, por exemplo, não seria utilizado no Brasileirão, porque é o foco do Botafogo, né, obviamente. E só esse time misto do Botafogo já foi suficiente para segurar o Guarani, fora de casa. Então é mais aquilo, vou repetir mais do mesmo. O Botafogo é um time muito bem treinado.
O Bruno Lage tá dando continuidade ao trabalho do Luiz Castro, então tá fazendo certo. E é isso aí, mano. Botafogo classificado e mais líder do que nunca. Então, cara, e assim, é uma parada que eu pelo menos vejo acontecer, né? É um bagulho que eu falo desde o começo do ano, que o Botafogo, quando o Botafogo começou a assumir liderança, né? Obviamente eu não falava no começo, porque a gente no começo criticou muito o Pois Botafogo, é, falou que ele mano. não ia ser líder, pelo amor de Deus. É, falava que era o E elefante em cima da árvore, né? isso aí, isso aí. E cara, a questão que fica é, mano, eu ainda acho que o que o Botafogo tem não é técnica, o que o Botafogo tem não é, né, eu falei que era Deus, né? Ainda acho que é, mas enfim. Eu acho que é muito preparo físico, cara. Eu nunca vi uma equipe tão bem preparada assim fisicamente quanto o Botafogo tá agora, cara. Sabe? O Botafogo, se não me engano, o Botafogo ele tá com uma das melhores campanhas de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uhum, E cara, e você vê que o Botafogo ele joga todo o jogo como se fosse o primeiro do campeonato, sabe? Os caras tá muito bem fisicamente, muito bem fisicamente. E, mano, estão merecendo ganhar muito esse Campeonato Brasileiro. Cara, se eles tivessem caído na Sula agora, não seria vergonha nenhuma, nenhuma, tá? com certeza. Pro Guarani ainda, que é um time fraquíssimo, mas, cara, o Botafogo ele fez uma vitória simples ali na ida e agora empatou na volta, manteve o resultado, que nem o Corinthians. Então, assim, fez o dele, tá ligado? E, e bola pra frente, com certeza vão ganhar o Brasileirão aí e vão dar trabalho na Sula. Pois é, mano. Dando continuidade aqui, mano, a gente teve Goiás e Estudiantes, né? E o Goiás tomou 5-0 no agregado, cara. Que é massa, hein? Pois é, né? Estudiantes aí, que é o próximo adversário do Corinthians. E, porra, mano, de verdade, esse foi o tipo de jogo, falando da volta, né? Que foi 2-0 pro Estudiantes, jogando em Goiás. Esse foi o tipo de jogo que as estatísticas enganam um pouco, porque o Goiás teve mais chutes, apesar de só um ter sido no gol. Teve mais posse de bola, teve mais passe, enfim, dominou nas estatísticas. Mas aí você olha pro resultado, cara, 2-0 Estudiantes. Um gol no começo e um gol no segundo tempo. Então, porra, cara, pra que que serve essas estatísticas, sendo que não refletem nada no jogo, né? Uhum. Então, vale, né, essa observação, porque às vezes a gente se engana muito falando de estatísticas, mas não refletem 100% do que foi no jogo. E, bom, não dá pra falar que esse jogo em específico, né, quer dizer, tanto a ida quanto a volta, não seguiu a lógica, porque o Estudiantes tem muito mais time que o Goiás, né? O Goiás é um time que está sendo cotado para rebaixamento, apesar de ter tido seus altos e baixos, né? Nessa primeiro turno de Brasileirão. Mas a verdade é que o Goiás é cotado para ser rebaixado. E a surpresa, né, nesse caso, é eles terem chegado nesse ponto da Sul-Americana, né? Uhum. Os reserva, tá? Verdade, tem razão. É, a gente vê que, mano, é, eu acho que é até um pouco, assim, um pouco, não sei, como eu posso dizer, a gente não pode falar que o Goiás ele é cotado para rebaixamento, porque a imagem que passa é que o Goiás é horrível, Não, sabe? horrível não é, mas é que eu digo cotado para rebaixamento no sentido de que tem equipes melhores, né? Só Ah, não, deixando sim, claro. com certeza, com certeza. A questão que fica é, no Campeonato Brasileiro hoje, cara, a gente pode falar que até o 14º ali é cotado para rebaixamento, mano, que até o Então, Corinthians exatamente. é cotado. Então, assim, acaba sendo complicado. Para as expectativas do Goiás, foi bom. Foi bem, classificou bem na Sul-Americana, ainda mais usando reserva, né? E com um monte de treta com o técnico. E eu acho que assim, cara, o Goiás ele realmente largou. Ele realmente largou. E ali, tanto a diretoria quanto os jogadores estão vendo que o que importa mais é ficar na Série A ao invés de ganhar a Sula, tá ligado? Então, Uhum, com certeza. enfim, eu acho que. Eu não acho que eles estão completamente errados, não, tá? Pode ir pro próximo jogo já? Pode ir, pode ir. Vamos Então a pro. gente tem. Então a gente tem
no próximo jogo aqui da Sul-Americana, São Paulo e São Lourenço, cara. Aqui, cara, foi uma virada incrivelmente esperada. Pois é, mano. A virada menos surpreendente da história, mano. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? O time do São Paulo é aquilo que a gente sempre fala. Time muito bem treinado pelo Dorival. É um time que tá se reforçando cada dia mais. Nessa janela, principalmente, porra, fez a melhor janela do Brasil, provavelmente. Uhum. E, cara, ganhar de 2-0 do São Lourenço dentro de casa porra, vai virar rotina pros caras, mano. Porque São Paulo tá se reforçando muito bem, tá. Esse resultado, ainda mais depois de ter perdido fora de casa, é uma coisa que levanta muito a moral do time, né? Então, Certeza. o São Paulo também é um dos favoritos aí para ganhar a Sul-Americana. Na minha opinião, o campeão vai sair do confronto de Botafogo e São Paulo, quando eles se enfrentarem. Então, é isso aí, mano. São Paulo classificado e sem surpresa nenhuma. É isso. Agora a gente teve também o último jogo aqui, né? Bragantino e América Mineiro. O América passando o Bragantino nos pênaltis. Cara, que Que, jogaço, hein? que jogo do caralho, hein, mano. Mas, porra, o Bragantino é um time que não tem sorte, né, mano? Os caras, a gente elogiou eles tanto, mano. Porra, falou do trabalho do Caixinha, falou que estão se superando no brasileiro. E, porra, até então, era um dos favoritos pra Sul-Americana também, né? Mas Uhum. aí a gente vê, cara, que beleza, o primeiro jogo foi 1-1 lá na casa do América Mineiro. E, bom, beleza, era esperado. 1-1, tranquilo. Só que aí no jogo de volta, cara, aqui em Bragança Paulista, a gente viu o América, cara, conseguindo fazer uma remontada absurda, cara, porque o Bragantino, além do favoritismo, tem um time melhor, tem um time muito melhor treinado. Os momentos que os dois times vivem são completamente distintos. O América é o atual lanterna do campeonato, enquanto o Bragantino tá em quinto. Isso. E o América foi lá e surpreendeu todo mundo mais uma vez, né? Porra, o Bragantino conseguiu abrir 1-0, depois tomou empate. Depois, minutos depois do empate, conseguiu fechar o segundo tempo com 2-1. E aí, quer dizer, depois de fazer 2-1, eles ainda tomam o empate de novo, no primeiro tempo. E aí vai para o segundo tempo com 2-2 no placar. Logo no começo do segundo tempo, o Léo Ortiz faz um gol absurdo, que ele, porra, ele conduz a bola praticamente da defesa até o ataque, ele faz um gol. E no último minuto, no último lance do jogo, sai um pênalti pro América e gol do Mastriani. Cara, É. tem casos que é um time que tá. Não é possível, cara. Tá amaldiçoado, mano. Porque não tem outra, outra explicação, velho. O Bragantino, inclusive, mano, que chegou contra o Atlético Paranaense na última final deles, né, na Sul-Americana. E, cara, o Bragantino, ele não. Eu acho que favorito era demais, porque o Atlético tava jogando muito também. Uhum, Mas, cara, era o Bragantino de Claudinho, tá ligado? Então, assim, com certeza. eu acho que. Eu acho não, mano, certeza. Foi a melhor fase do Bragantino nos últimos anos. Foi essa, né? Que era um time que, cara, era um dos melhores do Brasil mesmo. Você chegava e falava. E que, mano, eu acho que realmente é uma questão de praga mesmo, cara. Jogaram praga no Bragantino. Por conta desses bagulho desse, cara. Porque pra perder pro América, mano, nos pênaltis Porra, perder pro é América nos embaçado. pênaltis, hein, mano. Não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Você tá maluco, velho. Bom, eu acho que é isso, né, mano? Exatamente, mano. Já alongamos bastante, né? Porra, acho que vai dar Isso umas uma aí. hora e meia de programa. Ah, certeza, E mas pelo tá menos maluco. deu pra adiantar bem. E até tava falando pra você ontem no grupo, né? Para nós falar o próximo sobre possíveis rebaixados, o que você acha? É uma boa, né, mano? Até porque falar sobre rebaixado nesse ano no brasileiro não vai faltar conteúdo, mano. Porque simplesmente 7 times cotados pra rebaixamento, velho. Pois é, mano. Exatamente. Cara, vai ser muito interessante falar. Ainda mais porque a gente tá gravando hoje, em pleno domingo, dia 3 de agosto. E hoje, os atuais ali na zona de rebaixamento, cara, pode surpreender.
Pode super Pois líder. é, mano. Amé- América, América, como a gente já falou, Vasco, Curitiba e Santos, mano. O Santos, pois é. Uhum. E a gente vai falar aí a semana que vem sobre quem vai ser os próximos do Z4, né? E quem que pode entrar também, até porque vai mudar, hoje vai ter jogo, então enfim, vai mudar muito. Mas enfim, pelo menos eu espero que mude, né? Mas enfim, eu acho que é isso. Maçom, quer encerrar? Quer falar uma coisa aí? Isso aí, já podemos encerrar, mano. Fechou. Bom, é isso aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por mais episódio aí. E fiquem ligados aí pro próximo. Valeu, abraço. Falou.